Olá, meu nome é Ana Lúcia Schmidt Tirlone, sou médica, pediatra e homeopata e venho, em nome da AME Santa Catarina, conversar sobre o amor, a conexão para a saúde integral. Como a gente está vivendo um momento de pandemia, nossa reunião hoje vai ser virtual, mas tão logo acabe esse momento de isolamento social, todos estão convidados para na última quarta-feira de cada mês para as nossas reuniões presenciais no Hospital Universitário às 19h30. Para a gente começar falando do nosso tema, a gente vai primeiro listar quais são os princípios básicos da doutrina espírita, para que a gente possa conversar sobre a posição médico-espírita a respeito de saúde. O primeiro princípio básico da doutrina espírita é Deus. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, e é soberanamente bom e justo. O segundo princípio da doutrina espírita é a individualidade da alma. Isso é, nós somos criados simples e ignorantes e estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até que de princípio inteligente somos individualizados e passamos a ser um espírito que vai estagiar nas diversas reencarnações até que atinja toda a sua perfeição. Então, o terceiro princípio da doutrina espírita é a reencarnação. A gente não esquece e não perde a nossa individualidade e estagia em várias reencarnações até que aprendemos tudo e a nossa evolução está completa. Então, o quarto princípio da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Isso é, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, isso significa que não só a Terra tem espíritos encarnados. E essas encarnações, nesses tipos de mundos, existem 5 tipos de escolas, 5 tipos de mundos nas quais os espíritos fazem os seus estágios encarnatórios. O primeiro tipo de mundo é o mundo primitivo, quando os espíritos recém-criados começam as suas primeiras experiências. No segundo tipo de mundo é o mundo de provas e expiações, na qual o mal predomina. A Terra encontra-se nesse estágio, quase mudando para o terceiro tipo de mundo, que é o mundo de regeneração, onde o bem e o mal começam a equivaler. O quarto tipo de mundo são os mundos felizes, onde o bem já predomina. E por último, os mundos divinos, onde os espíritos já completaram todo o seu estágio evolutivo e já são seres angelicais e que estão a serviço da humanidade. O último princípio da doutrina espírita seria a comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados, que é a mediunidade. Então, o médico espírita, ele tem todo o cabedal de conhecimento médico e ainda usa esses conhecimentos de princípios da doutrina espírita para o cuidado do seu paciente, não só para curar, mas também para aliviar e consolar quando a cura já não é mais possível. Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. A alma é o espírito encarnado. Para Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nós que estamos ainda no segundo estágio de evolução, ainda somos crianças espirituais, dificilmente vamos ter uma saúde completa, se considerar o conceito da Organização Mundial da Saúde, em que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social. E ainda dentro da filosofia médico-espírita e espiritual. Agora eu gostaria de trazer para vocês a teoria do Dr. Roger Walsh para uma vida saudável. O Dr. Roger Walsh, ele diz que para que a gente tenha saúde, a gente precisa combinar uma série de fatores. Alimentação saudável, exercício, tempo na natureza, poder contemplar o pôr do sol, por exemplo, os relacionamentos, uma boa qualidade de relacionamentos, seja esses os relacionamentos entre família ou de casal ou com amigos, tempo de recreação, tempo de relaxamento, uma atividade de trabalho voluntário, assim, uma contribuição social e, por último, o envolvimento espiritual, independente da religião. Então, para o Dr. Roger Walsh,
quanto mais a gente consegue integrar esses fatores e contemplar a maioria deles, mais felizes e saudáveis a gente vai estar. Agora eu queria trazer uma outra teoria, que é a teoria do Dr. Larry Dossey. O Dr. Larry Dossey, ele escreveu um livro chamado Reinventando a Medicina, onde ele traz a medicina dividida em 3 eras. A primeira era é o corpo como máquina. A segunda era é quando a gente já percebe as emoções interferindo na nossa saúde. E a terceira era seria a da não localização da mente, isso é, a distância eu consigo irradiar numa prece intercessória e a pessoa melhorar a saúde dela através desse intento. Então, a medicina tradicional, ela é baseada na era 1, que é o corpo como máquina. E isso faz com que, quando a gente tenha uma doença, a gente vai buscar um especialista que vai tratar daquela partezinha do corpo que está doente, né? E as evoluções atualmente na medicina, elas têm acontecido de uma forma muito grande, né? Cada vez mais, existem muitos estudos e as evoluções são realmente grandiosas nessa parte da medicina tradicional. E o mais importante é pensar que quando a gente trata dessas eras, a gente não trata delas de uma forma excludente. Isso é, quando eu começo a ver que existe a era 2, que é o corpo não mais só como uma máquina, mas como também a nossa mente e as nossas emoções podem interferir no nosso corpo, isso abre um leque para novas abordagens terapêuticas, que são as psicoterapias, a acupuntura, a homeopatia e todas as outras terapias que reconhecem essa importância do emocional e que vão tratar também esse aspecto e considerar esse aspecto na escolha do remédio. A terceira era é a era 3, então, da não localização da mente. Os tratamentos espirituais, eles estão baseados nessa era da não localização da mente. Mas é muito importante frisar que um médico espírita, por exemplo, ou um médico homeopata espírita, no meu caso, ele não vai deixar de usar a era 1. Muito pelo contrário, a gente vai honrar todas essas eras, tanto a era 1, quanto a era 2, quanto a era 3. Então, um tratamento ele vai se basear, né, em tudo que o paciente necessita, tratando a parte física, né, vitaminas, vacinas, ou mesmo alguma medicação que o paciente necessite, mas também a parte emocional sendo tratada, por exemplo, com uma homeopatia ou com uma psicoterapia, e quando necessário, né, quando o paciente concordar e independente da religião que ele tenha, sempre é preciso fazer essa abordagem espiritual de acordo com a identidade religiosa do paciente, é preciso respeitar o que o paciente escolhe e a sua fé. Então, nós, médicos, a gente sempre vai estimular a parte da oração, a parte da ética, da moral, mas respeitando muito aquilo que o paciente entende como sendo a sua filosofia, a sua religião. Então, a grande sabedoria de utilizar as eras todas na medicina é conseguir abranger e utilizar mais e mais recursos em prol do paciente sem excluir nada. Então, nós somos espíritos encarnados, vivendo essa experiência na Terra. Então, o nosso corpo físico é o nosso uniforme e as nossas doenças, elas começam lá no espírito. Então, eu, espírito, penso e sinto e, através dos corpos sutis, essa informação chega ao meu corpo e aí eu vou expressar na forma de saúde ou de doença. Então, caso eu tenha adoecido, eu posso pedir ajuda para um médico e fazer os cuidados com o meu corpo físico com um tratamento convencional. Também posso pedir ajuda para um médico homeopata ou para um acupunturista, enfim, e tratar a minha parte emocional
através desse tratamento um pouco mais individualizado, não para a doença, mas para o doente. E quando eu busco o tratamento espiritual vai ser também um complemento, né? Nunca vai se deixar de fazer as outras partes, né? E é bem importante a gente pensar na nossa autorresponsabilidade, porque não é o médico que nos cura, mas somos nós, é o nosso corpo que, através daquele estímulo, vai se curar. E a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções, se a gente não cuidar deles também, acaba que a doença volta na mesma condição ou às vezes numa condição diferente, né, com outro nome, mas o desequilíbrio continua porque a gente não mudou. Então, o tratamento ideal é aquele tratamento que contempla não só o seu corpo físico, mas também as suas questões emocionais e também as suas questões espirituais. Sendo que o tratamento mais completo é aquele que vai ter as 3 eras juntas. Não vai excluir nenhuma. Então, se eu vou fazer um tratamento espiritual, esse tratamento é um tratamento complementar. Então, você nunca pode parar por conta própria os seus tratamentos porque você fez um tratamento espiritual. Você deve continuar indo regularmente ao seu médico e é ele que vai verificar se houve ou não houve alguma melhora e se vai poder diminuir alguma medicação ou não, ou até mesmo lhe dar alta. Toda doença é um convite para reflexão. Então, quando uma doença chega, eu preciso pensar na minha autorresponsabilidade. Se é algo que eu não estou fazendo direito, por exemplo, se eu não estou comendo direito, se eu não estou me exercitando, se eu não estou fazendo a meditação, se eu não estou tendo bons relacionamentos com os meus familiares, se eu não estou tendo tempo para mim, para descansar, para dormir, para fazer a minha parte, se eu não estou olhando para o meu próximo e fazendo as atividades sociais que eu poderia, e se eu não estou tendo tempo de conexão com Deus, né? Então, sempre que uma doença chega, a gente pensa, o que eu preciso mudar em mim? O que eu não estou vendo? Como estão os meus sentimentos? Como estão meus pensamentos? Como estão as minhas ações? Toda doença é um convite para a gente voltar para os trilhos, né? Para a gente poder ver o que fora da lei divina a gente está fazendo e que está, através da dor, vindo mostrar que eu preciso fazer as mudanças. Não é só através da dor que eu evoluo, eu posso evoluir através do amor. Então vamos falar de amor agora. O amor é o mais elevado dos sentimentos. Quando nós fomos criados somente com instintos. Depois desenvolvemos as sensações e agora é que estamos desenvolvendo os sentimentos. A gente é moralmente ainda muito criança. A gente ainda precisa evoluir muito. E a compaixão é exatamente olhar para o outro como uma extensão de nós mesmos e ver que todos nós somos irmãos. Bert Hellinger diz que a gente só vai conseguir ter essa visão de irmandade quando a gente desenvolver os 5 círculos do amor. O primeiro círculo do amor é com os nossos pais, é tomar pai e mãe, é ver que os nossos pais são os certos para nós, é não ter mais o olhar da criança queixosa que gostaria que tivesse sido assim ou assado, é entender que tudo que nos acontece foi o melhor, da forma que veio, e que a vida nos chega e é grandiosa, e é um presente essa oportunidade de estarmos vivos. Então, quando a gente consegue enxergar os nossos pais como os certos para nós e ver que eles fizeram o melhor que puderam e agradecer todos os ancestrais que vieram antes e que facilitaram a vida para nós, sem a queixa da criança, mas sim com o olhar da gratidão, a gente pode então chegar no segundo ciclo do amor, que é a infância e a juventude. Na infância e na juventude, a gente desenvolve a nossa individualidade e a gente desenvolve o auto-amor. Para daí então ampliar para o terceiro círculo do amor, que é o dar e o receber, é o equilíbrio das trocas com as pessoas. O quarto círculo do amor é aceitar as pessoas como elas são, saber que cada um está fazendo o seu melhor.
para aí então chegar no quinto círculo do amor, que é aceitar o mundo como ele é. Porque essa configuração que acontece hoje é a única configuração possível se a gente considerar que cada um está fazendo o seu melhor. Esse é o olhar de Jesus para nós. Jesus nos vê como crianças espirituais. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Então o auto-amor também é muito importante. E Jesus foi o modelo de amor para toda a humanidade. E atualmente ele é o governador espiritual da Terra. Ele já fez todo o caminho de evolução, já conquistou os mundos divinos e hoje serve a humanidade através do seu trabalho de amor, cuidando de nós. Nós somos as ovelhas perdidas, cada um de nós importa. Estamos sendo convidados para nossa autorresponsabilidade, para a mudança interna, para que a gente perceba que somos seres inteiros, que somos seres espirituais vivendo essa experiência na Terra e que a gente precisa nos amar e ampliar esse amor para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para os continentes, até que a gente consiga amar a Terra inteira. A Terra é a nossa escola, é a nossa mãe que nos recebe de braços abertos para essa experiência. Precisamos cuidar da Terra, precisamos cuidar através das nossas ações, ações de amor, amor conosco e amor também com o local onde a gente mora, com a nossa casa. A nossa casa que se estende para a nossa casa terra. Os cuidados com o lixo, os cuidados com os alimentos que a gente come, com os produtos que a gente consome. Estamos sendo convidados a olhar para as nossas ações no geral e ver que estamos todos conectados e que somos todos interligados e que a ação de cada um importa. Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo me mudar. E é através desse despertar que a gente vai fazendo o melhor em nós e a partir do melhor em nós, a mudança de cada um vai fazendo com que a vibração da Terra mude. Então, quanto mais saudável estiverem as nossas vibrações, mais saudável vai estar o nosso corpo e mais saudável também vai estar a nossa casa, que é a Terra. Quanto maior a harmonia com a lei divina, maior a saúde. Então, agora que a gente já descobriu que nós estamos todos conectados, que a gente possa se conectar através da paz e do amor e da solidariedade. E eu convido então para que a gente encerre essa nossa conversa virtual da AME Santa Catarina com a música A Paz de Roupa Nova, mostrando a importância do amor, da paz e da solidariedade. Que assim seja. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. O amor muda o que já se fez. A força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.
Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez. A força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida